Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de informática. Hoje, dando continuidade ao que nós estamos conversando, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre lógica, sobre como se estruturar ou como pensar um programa de computador. Hoje, nós vamos, na sequência, continuar falando sobre isso, falando agora um pouquinho sobre o que é sequência lógica. Olha só. Sequência é um passo a passo. É um conjunto de instruções que permitem a realização de uma determinada tarefa. Quando nós pensamos na lógica, nós já pensamos na estrutura para uma tarefa. A sequência é o passo a passo. A primeira coisa que nós fizemos na aula passada foi pensar no entendimento do problema. Então, quer dizer, quando nós vamos fazer uma sequência lógica, a primeira coisa é conhecer o problema. Exemplo, eu quero fazer um jogo, eu tenho que conhecer todos os detalhes desse jogo, porque senão eu não consigo jogá-lo, certo? Exemplo, se eu olhasse uma quadra, eu só de olhar a quadra, eu não sei se qual ganha quem faz o quê. Agora, quando alguém fala, olha, ganha quem coloca a bola dentro daquele retângulo, no time adversário, opa, já me passou uma regra. A regra obedece sequências, obedece lógica. Então a primeira coisa é conhecer o problema. Depois, quando eu conheço o problema, a próxima coisa a fazer é o passo a passo, que é o que a gente poderia dizer pelas regras. Porque, nota, toda vez que nós pensamos num passo a passo, uma sequência lógica, nós estamos pensando em quais são as regras para realizar aquela tarefa. A ideia das regras nós fazemos até de forma automática, tá? É mecânico. Exemplo, no exercício da aula anterior, quando nós falamos de lógica, olha só, o problema dizia o seguinte: 7 crianças estão brincando no parquinho da escola. Aí diz onde cada uma das crianças está. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E o problema pergunta o que estão fazendo as duas outras crianças. E onde estão? Olha lá. O problema, de certa forma, indica para a gente onde está pelo menos uma delas. E a outra, nós precisamos usar de quê? Existe na lógica uma coisa importante, principalmente para jogos. Nós temos que fazer, primeira coisa, são os passos obrigatórios. São elementos que são obrigatórios em qualquer lógica. Depois, nós podemos usar de criatividade. São chamados de passos opcionais. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Lendo o problema, nós vemos, olha só, a primeira criança está no escorregador. Beleza, no escorregador dá para brincar sozinho, então uma criança pode estar lá. A segunda criança está no gira-gira. Também dá para brincar sozinho, apesar que às vezes é meio sem graça. Terceira criança está no alto da gangorra. Preste atenção nessa afirmação. Para que uma criança esteja no alto de uma gangorra, aonde que tem que ter outra criança? Na parte de baixo da gangorra. Por quê? Porque ninguém consegue chegar aqui sem ter um apoio desse lado. Então, a partir desta afirmação, eu posso dizer que a sexta criança está na parte de baixo da gangorra. Olha lá, este é um passo chamado de obrigatório. Agora, a sétima criança. A sétima criança pode se encontrar em qualquer um dos outros brinquedos. Na gangorra só cabem duas crianças. Mas, na fila para o escorregador, ou brincando com o coleguinha no gira-gira, ou ainda em um outro balanço, geralmente os balanços têm mais de um, ou brincando também no trepa-trepa. Então observa que a sétima criança, a resposta ideal seria que ela pode estar em qualquer um dos outros brinquedos. Observa então que o problema de lógica é exatamente isso: descobrir aqueles elementos que são obrigatórios e acrescentar aqueles elementos que são opcionais ou
usando de criatividade para resolver o problema. Tá? Essa é a ideia de envolver lógica para, por exemplo, produzir um jogo. Exemplo, sequência lógica. Então, a sequência lógica é o quê? É o passo a passo para a solução de um problema. Sempre fazemos isso, de forma intuitiva. O que é intuitivo, professor? Intuitivo é aquilo que você faz sem pensar. Você simplesmente faz. Tá? Olha só, vamos supor que você precisa, por alguma razão, fazer um programinha em que o personagem ele precisa escovar os dentes. É uma ação que nós fazemos de forma intuitiva, não é verdade? Quais são os passos para o processo de escovar os dentes? Supondo que ele já está no banheiro, já está ali com tudo próximo a ele. O primeiro passo é o quê? Pegar a pasta de dente e a escova. Ele tem que pegar esses objetos. Depois, segundo passo. Dá para ele já escovar direto? Não. Ele precisa abrir a pasta de dente. Tá? Porque senão ele não consegue colocar a pasta na escova. Terceiro passo. Ele precisa colocar a pasta na escova. Ok? Quarto passo. Ele precisa levar a escova à boca para poder fazer a escovação. E quinto passo, escovar os dentes. Joia. O problema pediu para que apenas fizesse a escovação. Mas é um jogo, certo? Então, observa que ainda há passos. Esses passos são para escovação. É claro que, olha só, se você... Agora vamos pensar em casa. Eu, professor Marcos, eu costumo, depois que eu coloquei a pasta na escova, eu costumo molhar. Mas isto é opcional. Os próprios dentistas dizem que o ideal é não molhar antes de escovar. Mas eu gosto de molhar. Beleza? Bom, ainda tem mais um passo aqui na sequência. Por quê? Olha só, se eu só escovar os dentes, o problema falou só escovar. Beleza. Mas fala sério, depois que eu escovei eu vou fazer o quê? Eu vou enxaguar a boca. E observa, pensa você, lembra sempre que você tem que colocar você como personagem para poder pensar os passos. Depois que você escovou os dentes, você simplesmente larga a escova e a pasta ali em cima da pia do banheiro? Opa! A mãe vai brigar, né? Qual que é o próximo passo? Que seria, de certa forma, necessário, mas não obrigatório para o problema escovar os dentes. O próximo passo, que é necessário também, que é uma questão de bom senso, é fechar a pasta. Tá? Então eu enxago, eu lavo e fecho a pasta, tá? E guardo no lugar onde eu tinha encontrado. Legal? Então reparem, quando nós fazemos uma sequência lógica, nós temos passos obrigatórios que para realizar a tarefa não podem ser deixados de lado. Exemplo, como que eu poderia escovar os dentes sem colocar a pasta na escova? Ou sem abrir a pasta. Passos que são bons, que são necessários para uma realização eficaz, uma realização coerente, uma realização adequada, que é, por exemplo, guardar os objetos depois. Então, imaginem vocês pensando em um jogo, tem que ter todos esses elementos, tá? Para que o programa funcione de maneira correta. Beleza? Bom, agora vamos pensar então na lição de casa. A lição de casa que está lá no Class 1 é assim. O problema é um problema chamado Torre de Hanoi, que diz o seguinte: a Torre de Hanoi é um jogo que consiste de 3 hastes. O que é haste? São varetas, que lá eu sugiro não usar varetas, simplesmente espaços, de tamanhos distintos. 3 hastes que servem de suporte para 3 discos de tamanhos distintos. Esses discos
Podem ser até tampinhas. Por exemplo, uma tampinha de refrigerante, uma tampinha um pouco maior, uma tampinha ainda maior. 3 tampinhas de 3 tamanhos diferentes. Vence quem desloca os discos, então quer dizer, levar os discos de um local para outro. Quem desloca os discos, vence quem desloca os discos da primeira para a terceira haste, ou terceiro espaço, que é o caso do exercício que eu passei para vocês, com o menor número de movimentos possíveis, sendo que deve-se mover apenas um disco por vez e nunca seja colocado um disco maior sobre um disco menor. Então, olha só. A ideia é que vocês escrevam a sequência lógica para isso. Professor, o que é a sequência lógica mesmo? É o passo a passo. Exemplo. Eu tenho aqui uma simulação. Eu peguei 3 espaços. 1, 2 e 3. A regra diz que eu preciso levar a torre com os 3 discos para o espaço 3. Mas eu posso deslocar um disco por vez e não posso colocar um disco maior em cima de um disco menor. Tudo bem? Então eu vou começar. Vou ali, tomo nota. Primeira coisa é pensar no passo. Então eu escrevo. Meu primeiro passo, pegar o disco vermelho e levar para o espaço 2. Então eu faço esse movimento. Beleza. Ok. Primeiro passo funcionou. Vou para o segundo passo. Segundo passo, então vou escrevendo um passo a passo. Segundo passo, pegar o disco verde, e aí, vamos supor que eu não entendi bem a regra, então eu coloco ele em cima do disco vermelho, no espaço 2. Colocando ele em cima do disco vermelho, eu perdi. Por quê? A regra diz que não pode ser colocado um disco maior em cima de um disco menor. Então, esta sequência está errada. Aí eu preciso arrumar. O que eu tenho que arrumar? Começo de novo meu passo a passo e vou fazendo até descobrir qual a sequência que atende a isso. Então, olha lá. Primeiro passo. Primeiro passo tinha funcionado, certo? Então, eu vou deixar ele lá. Primeiro passo, mover o disco vermelho para o espaço 2. Beleza, fiz isso. Segundo passo, agora eu tenho em mente a regra certinha. Então, segundo passo, eu vou mover o disco verde para qual espaço? Para o espaço 3, certo? Então, eu faço esse movimento. Beleza. Observem que, olha lá, eu vou escrevendo um passo a passo. Eu vou escrevendo um passo a passo de como realizar esta tarefa. Isto é uma sequência lógica. No exercício de hoje, eu gostaria que vocês tentassem fazer isso. Fazer uma sequência lógica para realizar esta movimentação de todos os discos que estão lá no espaço 1 para o espaço 3. Lembrando que só pode mover um de cada vez. E, olha só, eu posso voltar, por exemplo, com o disco vermelho para cima do 1, ou levar o disco vermelho para cima do 2. O que eu não posso é colocar um maior em cima de um menor. Beleza? Façam esse exercício. Vocês podem usar até tampinhas. Tá? Eu até acho bacana usar as tampinhas. Façam esse exercício e na semana que vem eu corrijo com vocês e a gente dá sequência. Beleza? Joia? Boas aulas para vocês!